Sabe, tem umas coisas na natureza que parecem roteiro de filme de suspense, né? Hoje a gente vai falar de uma delas. Uma doença que começa de um jeito quase bobo, com a picada de um inseto, mas que décadas depois pode ter consequências, nossa, devastadoras. É uma história que mistura biologia, uma descoberta incrível e um desafio de saúde pública. Então, vamos mergulhar nisso. E a pergunta que não quer calar é essa: como é que pode uma simples picada de inseto levar a uma falha no coração 20 anos mais tarde? Parece ficção, mas é a realidade de milhões de pessoas. Vamos desmontar esse quebra-cabeça peça por peça. E essa história toda foi desvendada por um brasileiro brilhante, o cientista Carlos Chagas. Pensa só, em 1909, ele não só achou o parasita, mas ele desenhou um mapa completo da doença, do inseto que carrega o bicho até o que ele causa no corpo humano. Foi um feito científico gigantesco. Bom, então vamos conhecer os personagens principais dessa trama. De um lado, o vilão microscópico, o parasita. Do outro, o seu cúmplice, que serve de transporte. Esse aqui é o vetor, o transportador oficial da doença, o triatomínio. O apelido dele é barbeiro. E sabe por quê? Porque ele geralmente pica perto do rosto das pessoas à noite. Enfim, ele se alimenta de sangue e nesse processo pode dar início a uma infecção longa e muito, muito silenciosa. Mas aqui tem um ponto super importante. Nem todo inseto que parece com ele é de fato um barbeiro perigoso. Saber diferenciar o vetor de outros bichos que são inofensivos é, na verdade, o primeiro passo para se proteger. Vamos ver como se faz isso. A diferença está nos detalhes. A gente tem que dar uma de detetive. Primeiro, olha para a boca do inseto. No barbeiro, é um aparelho bem fininho, quase uma agulha, feito para sugar sangue. Nos outros, é mais grosso, mais robusto. O corpo do barbeiro também costuma ser mais fino e alongado, e ele adora se esconder em frestas de casas perto de onde as pessoas dormem. São detalhes que podem literalmente salvar vidas. Ok, uma vez que o barbeiro pica, aí sim a verdadeira invasão começa. E não é um ataque rápido, não. É mais como uma colonização do corpo humano em câmera lenta, um processo metódico e silencioso. Então, o lance é o seguinte, e isso é crucial. A infecção não vem da picada. O perigo está mais fezes que o inseto deixa na pele. Aí, a pessoa sente a coceira, coça o lugar e pronto. Ela mesma, sem querer, acaba empurrando o parasita, o Trypanosoma crucis, para dentro do corpo. E lá dentro, ele vira um invasor profissional. Entra nas nossas células, se multiplica aos milhares, explode a célula e sai procurando novos tecidos para conquistar. O alvo preferido dele? Coração e sistema digestivo. E essa invasão não para por aí, não. Apesar da picada do barbeiro ser o jeito mais comum, o parasita também achou outras brechas. Ele pode passar em transfusões de sangue ou transplantes de órgãos, caso não sejam testados. Pode passar da mãe para o bebê durante a gravidez. E, acredite se quiser, até pela boca, ao consumir alimentos contaminados com as fezes do inseto, como o açaí ou caldo de cana que não foram bem processados. A doença de Chagas é muito traiçoeira porque ela tem duas fases, duas caras bem diferentes. Uma fase inicial, que na maioria das vezes passa totalmente despercebida, e uma fase tardia que pode ser fatal. Olha só como funciona. Na fase aguda, logo depois da infecção, a pessoa pode ter uma febre, um mal-estar, sintomas que são super fáceis de confundir com uma virose qualquer. E nessa fase, os parasitas estão lá, circulando livremente no sangue. Depois, a doença entra num silêncio profundo. Por anos, às vezes décadas, a pessoa não sente absolutamente nada. Mas por baixo dos panos, o parasita continua lá, destruindo os tecidos do corpo lentamente. E essa é a consequência final da fase crônica, o resultado de anos de destruição silenciosa. Essa ação contínua do parasita pode fazer o coração crescer de forma anormal, virar um músculo grande e fraco sem força para bombear o sangue, ou então pode dilatar o esôfago e o intestino, causando problemas digestivos gravíssimos. São condições muito sérias e, em muitos casos, irreversíveis. Ok, o cenário parece bem sombrio, eu sei. Mas calma, existe esperança. A ciência nos deu ferramentas poderosas para detectar e lutar contra esse invasor. Vamos ver como a gente pode virar esse jogo. O diagnóstico é um trabalho de detetive e ele depende da fase da doença. Se a infecção é recente, na fase aguda, dá para pegar o parasita em flagrante, olhando uma gota de sangue no microscópio. Mas se já passou muito tempo, na fase crônica, o parasita já se escondeu nos tecidos. Aí a gente procura as pistas que ele deixou para trás, os anticorpos que o nosso corpo produziu para tentar lutar contra ele. E aqui o tempo é absolutamente tudo. Se a doença é pega no comecinho, na fase aguda,
Existem remédios que conseguem eliminar o Trypanosoma cruzi do corpo e curar a pessoa. Mas, se o diagnóstico só vem lá na frente, na fase crônica, aí o foco do tratamento muda. Já não dá mais para eliminar o parasita, então o objetivo passa a ser controlar os estragos já feitos no coração e no sistema digestivo. Por isso tudo, não tem jeito. A prevenção é, de longe, a nossa melhor arma. E é uma batalha em várias frentes, sabe? Envolve desde melhorar as casas para evitar que o barbeiro entre, até fazer uma triagem super rigorosa nos bancos de sangue, monitorar as grávidas e, claro, educar a população. É um esforço coletivo para fechar todas as portas de entrada desse parasita. Isso tudo nos traz de volta ao ponto central. A doença de Chagas é chamada de silenciosa não só porque os sintomas demoram a aparecer. É também porque as suas vítimas, na maioria das vezes, são populações esquecidas, que não têm voz. Então, a pergunta que fica no ar é: como a gente quebra esse silêncio? Como podemos aumentar a conscientização e garantir que todo mundo tenha acesso a um diagnóstico e um tratamento que podem simplesmente salvar vidas? Uma reflexão importante. Obrigada pela companhia nesta análise.